Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos paroquianos da Paróquia São José Operário, com graça e paz, nos reunimos aqui hoje, dia 17 de janeiro, domingo. Nós estamos no segundo domingo do tempo comum e a liturgia da igreja desse ano nos traz o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros paroquianos, nós aqui nos encontramos já dia 17 de janeiro e o Evangelho de João vem ao nosso encontro. O que nós temos no Evangelho de João? João é o 4º evangelho e é um evangelho que tem outra estrutura, porque ele é montado sob uma lógica de 2 semanas, tem 7 sinais e é atribuído ao discípulo amado. A figura mais importante do evangelho é o discípulo amado. O discípulo amado é aquele que Jesus ama, é aquele que é amado por Jesus e aquele que compreende o coração do Mestre. Por isso é um evangelho muito atribuído à lógica do amor, e também um evangelho muito crítico e muito político, que questiona muitas estruturas, principalmente religiosas e festivas do mundo. E aí nós estamos agora no momento do evangelho, no comecinho, faz parte praticamente do prólogo, do começo do evangelho, que nós temos João Batista, a figura de João Batista. Havia uma tensão entre os discípulos de João Batista e os discípulos das primeiras comunidades cristãs, porque os discípulos de João Batista defendiam que João Batista era o Messias. E as primeiras comunidades cristãs defendiam que não, que João Batista era o precursor, aquele que tinha a obrigação de dar testemunho da luz. E por isso o Evangelho vai tentando dizer isso. João Batista dizendo: eu não sou a luz, eu não sou o Messias, eu não sou o profeta, eu não sou Elias, eu sou uma voz que grita no deserto. E hoje nós temos esse João Batista, viu, que vê Jesus, aponta Jesus e já diz para ele algo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que nós entendemos por isso? Cordeiro eram os animais que eram sacrificados para poder agradar a Deus e perdoar os nossos pecados. Era o animal sacrificado na saída do Egito. Era o animal que simbolizava a saída do Egito e um sacrifício de gratidão a Deus. Por isso, o que nós temos? Nós temos, então, um evangelho preocupado em mostrar Jesus como Cordeiro de Deus, que tem uma missão. Ele é um cordeiro que será sacrificado e será na cruz sacrificado para quê? Para tirar o pecado do mundo. Não é só os pecados nossos, é o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque existem os nossos pecados. Nós cometemos nossos pecados, nós cometemos alguns pecados grandes ou pequenos na nossa vida, mas nós estamos falando aqui no Evangelho de João do pecado do mundo. O que é o pecado do mundo? É o pecado que nós carregamos do fato da gente não querer a graça de Deus. É o pecado da gente querer ser Deus. É o mundo que quer viver sem Deus e não quer saber daquele que o fez, que quer abandonar o seu Criador, que quer abandonar o amor de Deus, que não quer conduzir a vida segundo a vontade de Deus e não quer conduzir a própria vida segundo a lógica do amor. Então nós estamos falando do pecado do mundo. Esses 2 discípulos, depois vamos ver quem é André, eles
largam João e, diante do testemunho de João, eis o Cordeiro de Deus, ele que vai tirar o pecado do mundo. É bom lembrar que quem podia perdoar o pecado só Deus naquele período, ninguém mais além de Deus. E então eles seguem, viu? Jesus os observa, viu? E ao perceber que Jesus está sendo seguido por eles, Jesus se volta para eles. O que vocês estão procurando? Por que vocês estão me seguindo? Viu? E eles, mestre, onde moras? Viu? E aí Jesus permite, venha ver. Viu? Esse diálogo, ele é interessante. Primeiro nós temos 2 discípulos de João Batista. Diante do testemunho de João Batista, eles largam João Batista. João Batista não é mais importante para eles. Eles vão atrás de Jesus. Jesus observa que está sendo seguido. Jesus pergunta, o que vocês estão querendo? O que vocês estão procurando? O que vocês buscam na vida? Que é uma pergunta que todos nós devemos fazer. O que nós estamos procurando? O que nós precisamos? O que nós queremos? O que nós estamos buscando? E ao buscar, eu busco muita coisa, eu busco trabalhar, eu busco atender, eu busco melhorar o meu modo de ser, eu busco controlar um pouco mais meu mau humor, busco controlar um pouco mais a minha raiva, a minha impaciência, busco controlar um pouco mais minhas confusões, os meus desequilíbrios, eu busco um pouco mais rezar, eu busco um pouco mais a presença de Deus na minha vida, e eles também estão buscando alguma coisa, viu? E aí eles perguntam, onde moras? Por que essa pergunta, onde moras? Porque saber o endereço da pessoa significa conhecer a pessoa, viu? Significa você saber a identidade dela, saber onde ela mora, porque as pessoas eram reconhecidas pelo lugar, Jesus de Nazaré, Jesus não sei o quê, Maria Madalena, as pessoas eram reconhecidas muito, atribuídas ou aos seus pais ou atribuída ao lugar em que mora. Por isso que Jesus é conhecido como Jesus de Nazaré. Viu? Nazaré era a sua terra. Então, onde é que você mora? Viu? Quem é você? Perguntar onde mora significa o mesmo que perguntar quem é você. E Jesus diz, venha ver. Ele não responde onde ele mora, ele convida a fazer uma experiência. Convidar para venha ver, venham e vejam, é convidar para estar junto. E eles estão juntos, significa que a resposta não é teórica, a resposta é uma experiência. Quer dizer, você está buscando algo, você quer saber quem é Jesus e ao mesmo tempo você é convidado por ele a fazer uma experiência de convivência. Venha, vejam, quer dizer, estejam aqui. Então, essa experiência bonita, esse momento em que nós somos convidados a abandonar certas coisas na vida e, ao mesmo tempo, ir ao encontro com Jesus, permitir que Jesus nos pergunte o que nós queremos e a gente dizer, a gente quer saber onde você mora, a gente quer saber quem é você, onde é que você está, a gente quer saber quem é Jesus, que é a proposta do Evangelho de Marcos. E Jesus convida os dois, venha fazer uma experiência de convivência, venha estar junto comigo, venha na minha casa para saber quem eu sou, escutar e ver o que eu faço. E eles vão e ficam com Jesus. Logo em seguida nós temos aí a continuação do Evangelho de que André dá testemunho a Pedro, viu? E Jesus vai começando a receber os seus títulos, né? Ele recebe o título de mestre, depois de Messias, de Cristo. João vai dando de Cordeiro de Deus. O Evangelho de hoje vai dando já os títulos de Jesus, vai dando já uma referência da importância dele, da sua missão, da sua identidade. Nós encontramos o Cristo, nós encontramos o Messias. E aí André já se torna testemunha, viu, para Pedro. Olha, encontramos aquele que estávamos procurando. Nós encontramos aquele que é o Messias, que quer dizer o Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. É interessante isso, eu acho muito bonito, essa questão do olhar de Jesus. Teve aquele filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, há anos atrás,
e ele deu uma ênfase em muitas imagens, era o olho de Jesus. Era como que Jesus via, o que Jesus via, o que Jesus estava vendo, inclusive na hora de carregar a cruz, às vezes que ele caía, o que ele via. Então era o olhar de Jesus. E agora nós temos aqui nesse processo do Evangelho, viu 2 discípulos que abandonam João, faz uma experiência de Jesus, um já começa a dar testemunho. Esse testemunho de André leva Simão Pedro até Jesus, Jesus o olha. Viu? E é isso que a gente às vezes quer, que Jesus nos olhe. Jesus olha para Pedro firme, olha para ele com convicção e já diz: tu serás Simão, viu? Tu serás Cefas, que quer dizer pedra. Não será mais Simão, será agora Cefas, que quer dizer pedra. Sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Tu serás rocha, tu serás firme. E a gente vai descobrir que não, que Pedro é confuso, atrapalhado, angustiado, bem intencionado, ingênuo, viu? Quer, mas não quer, e tem umas ideias, leva uns puxões de orelha. Essa pedra vai demorar um tempinho para ser pedra, por enquanto ela está meio mole, é a fragilidade humana de Pedro, mas Jesus o olha. E acho que o belo hoje é a gente permitir que Jesus nos olhe, permitir que Jesus também nos chama e pedir a Jesus: deixa a gente ir na sua casa, deixa a gente ir ver, deixa a gente estar contigo, deixa a gente te conhecer melhor. Permita que a gente possa escutar melhor o seu ensinamento, para que a gente possa dividir isso com os outros, que a gente possa dividir essas experiências com os outros. Acho que toda oração é boa quando a gente consegue partilhar, né? Quando a gente começa a conversar sobre as coisas de Deus. Eu tenho a graça e a bênção de morar numa comunidade com o Padre Domingos e o Padre Pereira, que a gente sempre fala das coisas da Bíblia, a gente sempre fala dos Evangelhos, a gente sempre fala do Evangelho do dia, a gente conversa muito sobre esses assuntos. Como nós não torcemos para time nenhum, eu na época do seminário os assuntos que predominavam era sobre futebol, eu vivi em outro lugar que o assunto que predominava era a política brasileira. E o importante que não só o mundo é o assunto nosso, mas também Jesus Cristo faz parte dos nossos assuntos dentro da minha casa, dentro da minha comunidade. Eu sou muito grato a isso, porque a gente partilha conhecimento, a gente partilha informação, a gente partilha leituras. E isso é bom porque isso nos alimenta, a gente precisa disso. A gente precisa ir na casa de Jesus, a gente precisa fazer a experiência de estar junto com Ele, a gente precisa abrir o nosso coração, permitir que Ele esteja presente dentro de nós e pedir para Ele: olhe para nós, olhe para esse povo brasileiro, olhe para esse povo de Paraíso, Tocantins, olhe para essa paróquia São José Operário, olhe para os nossos paroquianos, principalmente aqueles que nos ajudam, aqueles que mais precisam da nossa atenção, aqueles também que precisam de conversão, né? Tem muitos paroquianos que precisam se converter, abandonar um pouco a maldade que existe dentro de si, abandonar um pouco a sua dependência do passado e aprender a pensar diferente, pensar numa igreja que tem que ser exemplo, pensar numa igreja que precisa ajudar a cidade de Paraíso, pensar numa igreja que seja testemunha de Jesus, pensar numa igreja que fique frequentando a casa de Jesus e que depois possa sair e dizer para os outros: olha, encontramos aquilo que estamos procurando. Jesus pergunta: o que vocês estão procurando? A gente quer saber quem é o Senhor. Eles vão. Depois André disse para Simão: olha, nós encontramos. Eu encontrei uma igreja, eu encontrei uma comunidade, eu encontrei um modo de oração, eu encontrei um modo de conviver, eu encontrei um princípio, eu encontrei. E aí a gente vai até Jesus e Jesus olha para cada um de nós e nos confia uma missão, nos confia alguma coisa. Por isso a minha prece de hoje é que Jesus nos olhe nesse ano, nos olhe nas nossas atitudes, nos olhe no nosso comportamento, no nosso modo de agir, nas nossas decisões, no modo da gente conduzir essa paróquia, no modo da gente celebrar, no modo da gente ensinar, partilhar as experiências de fé, que Jesus nos olhe, viu? E que também a gente possa ter a coragem de olhar para Jesus. Um abraço e até mais.